dia, amigas! Vocês estão bem? Hoje é dia 1º de janeiro, que delícia começar o ano novo e eu já comecei aqui bem calminha. Eu imagino que a maioria das pessoas vão hoje dormir até mais tarde. Hoje eu acordei super cedo porque eu dormi cedo. A gente optou por passar em casa mesmo e eu optei por passar dormindo. Porque eu não queria acordar tarde hoje. E eu sou muito grata pelo ano de 2025. De coração, aconteceram coisas assim que eu nunca imaginava que aconteceriam, né? A gente se mudou aqui pra Curitiba, foi incrível. Nosso relacionamento se fortaleceu. A gente viajou pra Europa, fui pedida em casamento. Minha relação com Deus só se fortaleceu, me curei de muitas coisas, passei por coisas. Ai, gente, foi maravilhoso o ano de 2025, apesar de suas dificuldades, né? E eu creio que 2026 será ainda mais incrível. Eu vou começar esse vlog aqui contando uma notícia que ela não é tão legal, na verdade ela é horrível, mas eu consigo contar agora sem chorar, né? Mas o nosso cachorrinho, o Maury, ele faleceu. No dia 29, a gente saiu para fazer exame de sangue. Só que antes disso, a gente tinha dado comida para eles, né? E a gente fechou a porta, né? Lá da onde que divide a nossa sala para área, né, externa. E a gente não conferiu que tava fechado, né, o suficiente e tudo mais, porque ela trava, mas você precisa dar um tranco nela. E aí quando a gente voltou do exame de sangue, a casa tava toda revirada de lixo, né, porque eles aí conseguiram entrar, assim, com a patinha e, enfim, o Mauryzinho subiu em cima do lixo, comeram lixo e a gente ficou muito bravo com eles fizeram xixi em um monte de parte. E aí o Herbert colocou eles de castigo lá fora. E aí, ok, aí depois disso a gente limpou e fomos pra academia. Quando a gente chegou da academia, eles sempre latem, né? E a gente não ia deixar ele de castigo por muito tempo, por mais errado que ele tivesse feito. E aí, quando o Herbert foi chamar Maury, ele não respondia. E a gente encontrou ele dentro da casinha, todo travado, assim, sabe? Com a língua pra fora. A gente entrou em puro desespero. A gente ficou morrendo de medo de, sei lá, ser desidratação, porque tava muito quente, sei lá. A gente entrou em pânico, assim. E aí a gente foi correndo aqui pro hospital veterinário, que é bem perto de casa. E eu segurando ele assim no colo, colocava a mão no peito dele, eu não escutava batimento cardíaco. E, nossa, foi horrível, horrível. E aí a gente chegou lá e a gente já entregou eles lá pros médicos e, enfim, ele já chegou lá morto e eles falaram que poderia ser envenenamento. A gente ficou, como assim envenenamento? E aí quando a gente chegou aqui em casa, a gente revirou o lixo e tinha pilha no lixo. O Maury muito provavelmente comeu pilha. E quando a pilha, ela, né, você come, né, no caso, e ela... Ai, enfim... Era a única coisa possível ali, porque foi muito, muito, muito rápido. Nenhuma outra coisa teria feito o que aconteceu. E, enfim, gente, foi muito difícil. Eu já chorei horrores. Chorei horrores, assim, porque ele era um cachorro muito, muito, muito amoroso. Eu não tenho palavras pra descrever o que era o Maury nas nossas vidas. O Herbert, enfim, brincava com eles todos os dias. Era o melhor amiguinho do Pudim, né? E o Pudim tá sentindo muito, tadinho. O Pudim, a gente tá... criando agora ele dentro de casa, né, que eles ficavam mais pra fora de casa, e isso ficou de lição pra gente, né, de prestar mais atenção. E a gente sabe que foi um erro ter jogado pilha fora, mas infelizmente acontece. Acho que a maioria das pessoas não descartam corretamente, e eu entendo que isso nos veio pra nos ensinar muita coisa, tá? Vem me ensinado muito mesmo, muito mesmo. É lógico que dói muito, dói até agora, mas eu sei que vai passar, eu sei que o Mauro tá melhor que nós, e eu só tenho boas lembranças, muito carinho com ele, e ele foi nosso primeiro cachorro. Então, acho que isso é mais doloroso ainda, sério, gente. Foi muito mais doloroso perder nosso cachorro do que algum parente, assim, da nossa família que já se foi. E eu não entendi essa dor quando eu vi as outras pessoas perdendo um cachorro e tal. Eu falava, gente, é só um cachorro, tipo, morreu. Mas quando acontece com você, é, assim, horrível. E se fosse por velhice, a menos mal, né? Que você fala, não, tudo bem, já deu tempo do bichinho, né? Acho que é mais aceitável. Mas quando o bichinho só tem 4 anos, é muito mais difícil. Mas enfim, estamos bem melhores. A vida continua e a gente continua desfrutando desse amor que ele deixou pra nós. Mudando completamente de assunto, eu fiz aqui meu devocional. O Herbert me deu esse devocional aqui, ó, que se chama Devocional Mulheres, da Viviane Martinello.
Eu tô gostando bastante, mas além disso, eu tô lendo a Bíblia. Eu pretendo ler a Bíblia toda em um ano. Tem esse canal aqui no Spotify chamado Bíblia em um Ano, da editora Quatro Ventos. Depois vocês pesquisem. E ele tem dia 1, dia 2, até o último dia, pra você conseguir ler a Bíblia toda. E eu pretendo fazer isso. Espero que dê certo, tá nas mãos de Deus. E outras coisas, eu meio que já fiz minhas metas, me planejei bem, assim, mas eu deixei um pouco faltando pra fazer aqui com vocês também. E acho que é isso. No geral, eu quero começar a praticar yoga. Eu sei que eu preciso, então acho que daqui a pouco a gente vai fazer isso. Eu vou ler agora e vou levar hoje um dia leve, mas também vou planejar as minhas semanas. Eu vou usar esse planner aqui da Studs que eu já mostrei pra vocês. Inclusive o outro chegou, depois eu mostro. No demais é isso, vamos ler. Eu sei que tem mais um monte de coisa pra falar, mas acho que vai ficar muito longo aqui. E eu não gravei essas últimas 2 semanas porque eu também queria ficar mais tranquila, mais relax e também dar uma folga pro editor, né? De yoga, como acho que vocês viram, muito gostoso. O Herbert, ele já praticava yoga já tem uns bons anos e aí ele sempre me direciona, assim, eu gosto muito de fazer isso com ele. E o que eu estou fazendo aqui agora, né? Eu terminei de ler algumas páginas que faltaram. Eu, na verdade, ia começar um novo livro, aí que tinha um outro título, na verdade. Quando eu fui ver, era o mesmo livro que eu já li e que eu tenho aqui. Então eu falei, vou continuar o livro que eu já tava lendo ano passado, que se chama Garra. Eu tô gostando, não vou falar pra vocês que eu estou achando extraordinário, porque eu acho ele muito repetitivo, mas eu vou insistir um pouco mais, né? Eu já anotei aqui tudo que eu preciso fazer hoje, não tem muita coisa assim pra fazer, hoje a academia inclusive não está aberta, então não vamos treinar, mas a gente pode dar uma volta aqui também, podemos passear com o pudim. E o que eu fiz? Eu coloquei aqui pra janeiro, aqui é muito legal esse planner que tem metas pro mês, né? Antes disso, o que eu tinha feito? Aqui tem metas pro ano, que é de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Eu coloquei até aqui bastante coisa, mas no geral eu só vou continuar o processo, porque a maioria das coisas eu já comecei a fazer e tudo mais. Isso que é bom, né? Desse novo ano, porque eu não vou recomeçar, eu vou só continuar o processo. E eu, lógico, tem outras coisas que eu quero implementar, o yoga é uma dessas coisas. E aqui nas metas do mês eu coloquei apenas 3 metas, que eu acho que elas vão me guiar, que basicamente eu quero perder 2 quilos de gordura. E eu não gosto de deixar muito amplo, então como que eu vou fazer para perder 2 quilos de gordura? Eu preciso reduzir o açúcar refinado, fazer refeição livre somente uma vez na semana e também cardio pós-treino, e além do treino, né, no caso. Então eu sei como alcançar isso, é mais pela disciplina mesmo. Outra coisa que é postar 4 vezes na semana no Insta, eu quero muito fazer isso. Eu queria postar todos os dias, na verdade, né? Mas eu acho que vamos começar com 4. Pelo menos eu tendo essa constância, talvez no mês de fevereiro eu consiga fazer. E além disso, eu quero praticar LPF todos os dias. Eu fiz, mas eu não consegui mostrar aqui porque não tava dando pra ver. Mas basicamente LPF é o stomach vacuum, não sei como fala. E LPF significa Low Pressure Fitness. Basicamente, sabe quando eu já mostrei aqui no canal fazendo, mas basicamente você encolhe toda a sua barriga aqui pra dentro. Tem vários benefícios, mas eu quero muito afinar minha cintura, além de ajustar minha postura. Eu confesso que eu fiquei com receio de colocar aqui, de praticar yoga todos os dias, porque eu acho que todos os dias não vai dar, mas eu quero praticar yoga pelo menos 3 vezes na semana. É uma coisa que eu gosto, mas eu não amo. Então é uma coisa que eu realmente quero implementar até o ponto de eu gostar e ser normal, sabe? Tão normal quanto escovar os dentes. E aqui também nesse planner tem o Habit Tracker, né? E eu coloquei aqui para todos os dias eu fazer o quê? Leitura, devocional. O devocional
devocional eu coloquei mais como uma coisa pra eu fazer todos os dias, porque eu quero ler a Bíblia toda em um ano. Se não fosse por isso, eu não colocaria, porque eu não acho que o devocional deveria ser algo que você tem que dar um check, sabe? Eu acho que é algo fluido natural, embora eu vá fazer todos os dias. O LPF, no caso, treino, boa alimentação. Eu não deveria ter colocado isso, mas ok. E diário da gratidão. Eu não coloquei aqui, tipo, beber 2 litros de água, porque é algo já comum pra mim. Eu coloquei mais aqui coisas que eu realmente quero reforçar. Poderia até colocar stories, né? Tipo, de aparecer aqui nos stories todos os dias, que também é uma coisa que eu quero muito. E eu também já fiz aqui o calendáriozinho, coloquei algumas das coisas que eu vou ter que fazer, mas não tem muita coisa ainda. E eu não comecei, confesso que eu não comecei o planner, embora ele não seja datado. Eu não coloquei, tipo, dia 1 aqui na quinta-feira. Eu vou colocar Eu só vou começar o mês de janeiro na segunda-feira que vem. Eu comecei aqui por dezembro mesmo. Num geral, é isto. Acho que tá tudo bem encaminhado. Eu acho que eu fui muito realista. E como eu sempre repito aqui, mais importante do que suas metas, do seu planejamento, é a pessoa que você vai se tornar pra conseguir sustentar essas coisas que você deseja. Então eu tô focando muito mais no meu desenvolvimento pessoal e profissional do que nas metas em si, né? E as metas, elas precisam ser destrinchadas, né? E a gente tem que entender que a gente não nasce pronto, a gente não nasce bom nas coisas que a gente quer alcançar. Então é mais importante, inclusive até estava lendo esse livro, é mais importante micro sucessos, os micro passos que parecem que não vai levar em lugar algum, mas que vão, do que querer fazer grandes feitos, né? Então eu fico muito feliz que esse ano acho que tá bem realista e com certeza Deus está na frente, o que facilita tudo. E é com certeza muito mais abençoado. Então agora eu vou escrever roteiro pro Instagram, organizar meu Instagram, e depois a gente vai almoçar. E hoje nós vamos ir assistir um filme que se chama A Empregada. Eu li esse livro, ele é muito legal. Ele não é de um gênero que eu adoro, mas eu gostei, ele me prendeu bastante. E hoje a gente vai no cinema. Hoje tá tudo fechado, gente, parece Natal. Eu tava te perguntando sobre a criatividade, o que você faz quando a criatividade ela não vem. A gente já conversou disso aqui, mas é interessante compartilhar, né? Porque a criatividade é a junção de duas coisas: ideia e execução, né? A ideia, ela vem com relaxamento, mas a execução vem com tensão, né? E o que tu tinha falado é que tu tava realmente travada, né? Eu tava aqui antes disso falando que eu ia sentar e eu ia escrever uns 4 roteiros de vídeos pra eu gravar, que uma das minhas metas era justamente postar pelo menos 4 reels por semana no Instagram. Só que eu simplesmente sentei aqui e eu fiquei... travou. E geralmente minhas ideias vêm em relaxamento, quando tô tomando banho, ou alguma conversa. Só que dessa vez, sabe quando você sente que você tá cru? Foi o que aconteceu. Não tem nada, né? Tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. O que acontece? O que aconteceu com você agora foi que você teve um trauma, uma coisa difícil, e o pensamento ele ficou setado a voltar o tempo inteiro para aquele raciocínio, para aquele sentimento que você tá sentindo. Então, é normal, né? A gente briga com alguém, a gente discute com alguém e depois fica pensando o resto da semana em respostas para dar para aquela pessoa e tudo mais. Pô, o seu cachorro morreu, então você vai tender a ficar voltando para esse pensamento. Isso gera uma tensão, né? Isso deixa a gente tensionado. E isso atrapalha um fenômeno que é importante para ter ideias, que são os insights, né? Que o insight ele só acontece quando a mente ela tá tranquila e acessa um nível de intuição. Então você estava fora desse modo de intuição, você estava no modo denso de consciência. Então, por que o modo denso atrapalha? Ele atrapalha o insight, que o insight é quando você está relaxado e vem o raciocínio e você anota. Então, quando eu tô sem ideia, o que eu faço? Eu tenho dois modos operantes. O primeiro é tentar começar sem saber o que eu vou fazer, começar a escrever mesmo meio na loucura, assim, tipo assim, eu tava escrevendo um roteiro lá em cima, eu coloquei, era um roteiro que ensinava alguma coisa de violão pra pessoa. Eu não sabia o que eu ia ensinar. Eu já coloquei assim, os 3 truques pra você aprender a tocar. Pergunta pra mim se eu sabia os truques, não sabia. Mas eu escrevi porque eu sei que só esse processo de começar já vai me empurrar a pensar. E aí nessa de pensar nos 3 truques, me veio a ideia de um truque. E aí eu, enfim, criei ali uma ideia, apaguei inclusive isso e comecei falando sobre esse truque e tô fazendo o roteiro. Mas se não viesse nada
Porque acontece, eu não vi nada, Sim. não pensar em nada. Vejo vídeos, né? Se a ideia é fazer vídeos, eu vejo vídeos, vejo repertório, fico buscando só assistir e fazer conexões para ter insights. Às vezes, na hora que você tá assistindo, você vai pensar em alguma coisa que você... legal isso que a pessoa ensinou. Isso já é uma coisa que precisa anotar. Total, isso acontece bastante comigo. Eu só acho que tem que tomar um pouco de cuidado, porque isso também acontece comigo, aquela coisa da comparação também. Eu não sei se isso acontece com você, do tipo, Sim. nossa, fulano grava um vídeo sobre isso, que saco. Sabe, ela gravou primeiro. Sei, Eu não sei sei. se você já teve essa sensação. Eu entendo. Eu não tenho essa sensação, sinceramente, assim, porque o diferencial do produtor de conteúdo, pra mim, é quando ele processa, digere mesmo o conteúdo e solta, né, e ensina baseado na identidade dele, naquilo que ele viveu, naquilo que ele sentiu. Então pode ser o mesmo conteúdo, pode ser o mesmo raciocínio até, mas você vai processar do seu jeito, você vai ter insights, você vai conectar com outras coisas da sua vida. E às vezes a pessoa, ela fica presa na ideia de criatividade, é ter ideias novas. E criatividade está muito mais ligado a conectar pontos que as pessoas não necessariamente acreditam que dá para conectar. Então, por exemplo, você tinha me perguntado, inclusive, sobre, tenho dificuldade porque eu não sei, eu fico num pêndulo de saber qual que é o nicho X e nicho Y, do que eu vou falar, se eu falo de nutrição, não falo. E o que eu digo para você é que tudo que você vive ao seu redor se conecta. Então, eu consigo entender que existe um tema central que une todos os outros temas, que é qualidade de vida, que é o que você faz, qualidade de vida. E para ter qualidade de vida, a gente precisa andar por toda a esfera do social, do relacionamento, do financeiro, do psicológico, da nutrição, enfim, do corpo físico, né, de saúde. E tudo isso você tem repertório. Só que quando você não pega esses pontos e conecta eles e traz para esse tema central, parece que você tem 50 nichos. E você não tem 50 nichos. Sim. Você tem um nicho que você tem esses assuntos como ferramenta. Então, eu sinto, inclusive, que se a gente... Esse exemplo é legal. Imagina que você coloca um gravador no seu peito, assim. E esse gravador tá gravando o dia inteiro e no final do dia ele transcreve em texto e coloca pro ChatGPT resumir. Com certeza, em um ano, gravando tudo, você tem um livro. Ah, sem dúvidas. Sabe assim, você tem um baita de um livro. Só que se eu pedir para você escrever um livro, é muito provável que você diga, não tenho assunto para falar. Mas você esqueceu que sua vida é o assunto, né? Aquilo que você tá experimentando e aprendendo e tal. Então, você vê que tem várias coisas aí. Tem, vamos ponderar que você viveu um momento difícil e o seu pensamento estava sequestrado para isso. Sim. Do outro lado, agora que você quer ter ideias, vai buscar repertório para você ter insights e começa sem saber exatamente o que você vai fazer, porque o fluxo do movimento, né, as coisas boas acontecem em movimento. Total. Vai te atrair. E agora, não esquece de, durante o processo da vida, ter o gravador no peito, observando o que você está vivendo e os insights que você está tendo e anotando para juntar tudo em um lugar só. Porque as pessoas acham, às vezes, que para escrever roteiro, elas precisam sentar e ter ideia na hora que ela vai escrever o roteiro, a ideia do vídeo. E isso é mais difícil, você ter ideia do vídeo e ter a ideia do roteiro. Então, é mais fácil você ir trabalhando as ideias de roteiro, juntando tudo em algum lugar, escolher uma e aprofundar naquilo, sabe? Uhum. Então, pelo menos é desse jeito que eu penso. Eu gosto do jeito que você pensa. Obrigado. E muito obrigada, você me ajudou muito mesmo. Muito mesmo. Tamo junto. Te amo, bem. Muito Te obrigada amo. por ter agregado. Agregado. Eu agreguei. Você agregou no meu blog. Gente, espero que vocês não estejam ouvindo barulho externo, mas eu acabei de escrever 4 Reels. Nossa, fiquei muito feliz. Aquela conversa que eu tive com o Herbert me ajudou muito. Ele é o meu grande conselheiro, assim, sabe? Sou muito grata por isso. Toda vez que eu tô, assim, aflita com alguma coisa, eu sempre pergunto o que ele faria. E de alguma forma ele sempre me ajuda. E dessa vez ele me ajudou muito, porque eu consegui escrever 4 roteiros que eu gosto muito dos temas. Quebrei algumas crenças, algumas ideias que estavam na minha cabeça. E agora são 2 horas da tarde, eu vou gravar todas essas ideias e estou feliz. E espero que vocês tenham gostado desse papo que a gente teve agora há pouco,
porque ele faz todo sentido e pode te agregar muito também. E a gente almoçou, já fez as coisas e tal, eu subi depois de almoçar e escrevi 4 roteiros. Hoje o dia tá bem relax e mais tarde a gente vai pro cinema, acho que eu já falei, eu mostro também pra vocês. Que showzinho idiota foi esse? Eu sei que você levou ela pra cidade. Eu sei que vocês usaram o quarto do hotel. E eu sei que você comeu ela. Bom dia, gente. Vocês estão bem? Hoje já é o dia 2. Hoje é sexta-feira. E ontem a gente foi assistir o filme da Empregada. E eu falei aqui que eu já tinha lido o livro. E nós amamos o filme. O filme, eu posso dizer... Eu posso estar errada, tá? Mas pelo que eu me lembre, é 98% fiel ao livro. É lógico que faltaram algumas coisinhas muito pequenas, assim, que não dá pra colocar no livro e não fizeram diferença nenhuma. Mas eu fiquei muito feliz porque, geralmente, os filmes que são adaptações de livros, a maioria não é tão boa, não é tão fiel, mas esse me surpreendeu muito. E o Herbert não tinha lido o livro, embora eu tivesse comentado, ele adorou. E é muito bom. Fica aí a indicação, vocês vão gostar, eu tenho certeza. E hoje eu já fiz tudo que eu me comprometi a fazer no sentido da minha rotina matinal, né? Então eu já fiz meu devocional, já li a Bíblia, do plano bíblico. Eu já li, eu fiz também isso aqui, ó, que é plano de ação do livro Mais Perto que o Diabo. Eu tinha terminado de ler ele agora em dezembro, e aí o Herbert tinha comprado isso aqui e eu fiz. Também já fiz meu diário da gratidão. E é isto. Agora são 10 horas da manhã. Eu hoje acordei 7 porque a gente foi dormir mais tarde, porque o filme começou, era umas 7h30 mais ou menos, e terminou 9 e pouco. E a gente chegou em casa, já eram umas 10, e aí hoje eu dormi até umas 7. A gente já vai pra academia. A gente ainda tá naquele clima meio final de ano, mesmo sendo início de ano, e a gente já tem começado, né, a vida. Mas dá ainda aquele, tipo, meu Deus, ainda estamos no tranco assim, sabe? Mas tá tudo certo. E vamos pro parque mais tarde, andar com pudim e tudo mais. Eu também mostro pra vocês, mas vai ser um dia bem tranquilo. Minhas questões com o trabalho, né, de social media também já estão todos adiantados. Eu vou terminar de editar os vídeos que eu gravei ontem. E no demais está bem ok o dia. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir bem, porque aqui tá bem barulhento. Mas a gente veio do parque aqui pra cafeteria que a gente gosta muito, que é a Brode. E eu pedi um sanduíche que eu não me lembrava que ele era desse jeito. E o do Herbert tá parecendo 10 vezes mais gostoso. Tipo, muito mais. Olha isso daqui. Oh, meu, que gordice, meu Deus. Invejosa. Estou invejosa assim com o seu lanche. Você tem muito queijo. Eu só não pedi o dele porque não tinha salada. Eu acho que a salada ia dar todo um tchan no dele. Mas, você vai deixar eu comer um pedacinho? Não. Eu vou tirar todo esse queijo que habita nesse lanche. Isso porque eu pedi que não tivesse queijo. Isso aqui por cima eu acho que é ovo. Se colocasse a carne do seu aqui e colocasse uma salada, ia ficar perfeito. Oi, amigas, vim finalizar esse vlog que eu vi que eu não finalizei. Eu não sabia se eu gravava mais dias ou não, aí eu fui pra editar, pra mandar pro editor, e eu falei, tá ficando grande, é melhor eu finalizar por aqui.
Então eu espero de verdade que vocês tenham gostado de passar esse início de ano com a gente. Esse ano vai ter muita coisa legal. Eu espero de verdade que esse canal ele cresça, é o meu maior desejo, assim. E eu conto com a ajuda e a contribuição de vocês. Aqui nós somos íntimas, eu sempre quero passar para vocês o que eu estou aprendendo, meus ensinamentos e afins. E eu gosto também dessa troca, então uma das coisas eu te peço deixar seu comentário aqui se você gostou desse vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para não perder mais nenhum vídeo. E a gente se vê em breve, porque eu vou mostrar muito mais aqui da minha rotina, da minha alimentação, dos meus estudos, do que eu aprendo. Eu quero que vocês aprendam junto comigo. Então é isso, espero que tenham gostado. Um beijão e tchau, tchau!